Questão da EAR CFS2, questão que trata sobre geradores elétricos. Nessa questão nós vamos falar sobre geradores, associação de geradores, gráfico de gerador. Meu nome é Leandro Germano, sou professor de Física e estou aqui para te ajudar a conquistar aquela tão sonhada vaga no vestibular, seja ele civil ou militar. Bora? Então, galera, questão da EAR CFS2, questão aplicada aí no ano de 2023, tá? Questão número 76 dessa prova. Eu estou resolvendo com vocês, tá? Essa prova aqui no canal, tá? Já tem algumas questões aqui resolvidas. Tem uma playlist que eu quero dizer aqui com as questões resolvidas, beleza? Antes de começarmos a resolver essa questão, deixa eu só dar uma sumida na tela, para que a gente só fique com a questão aí e embora a questão. 76. Um gerador de força eletromotriz possui uma resistência elétrica interna ôhmica igual a R, conforme representada na figura a seguir, e está em curto-circuito. Isso aqui é muito importante, tá? Está em curto-circuito. Muito importante isso daqui, tá? Está em curto-circuito, beleza? Resultando em uma corrente de intensidade igual a I, conforme no circuito da figura A. Então você tem aqui essa figura A que está representando o que ele acabou de dizer. Em seguida, dois geradores idênticos, tá? Idênticos ao representado anteriormente, ou seja, na figura A, foram associados e a associação deles colocada em curto novamente. Isso aqui é importante, tá? Conforme o circuito da figura B. Beleza, show de bola. Assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico da tensão voltagem, V, né? Em função da intensidade da corrente elétrica e da associação dos dois geradores. Aí vocês têm as opções. Então a gente vai trabalhar com gráfico de gerador. Beleza. Só que o que a gente tem que saber aqui, galera, antes de começar a resolver essa questão, quando ele fala aqui de curto-circuito, né? Quando você tem um gerador colocado em curto, ele te deu essa informação de I. Esse I aqui é a corrente de curto-circuito, ou seja, é a corrente máxima que o gerador vai produzir, tá? Então, o gerador vai produzir uma corrente elétrica e a corrente que vai passar pelo circuito, que nesse caso aqui aí, é a nossa corrente de curto-circuito. Beleza? Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando você tem um gráfico, tá? Quando você tem um gráfico do gerador, né? O gráfico aqui no eixo vertical, né? A voltagem, e no eixo horizontal você tem a corrente. O gráfico do gerador ele tem que ser uma reta decrescente, correto? E esse pontozinho aqui, ó, e esse ponto aqui são pontos muito relevantes para o nosso estudo, tá? Esse ponto aqui em cima, onde essa reta ela corta o eixo vertical, o eixo da voltagem, isso aqui vai te dar a força eletromotriz do gerador. E esse pontozinho aqui embaixo, ele vai exatamente te dar a corrente de curto-circuito, ou a corrente máxima do gerador. E a partir do gráfico, você pode retirar uma outra informação, que é retirar o valor da resistência interna desse gerador, onde a resistência interna tem que ser igual à força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Onde daqui também você pode tirar uma outra informação, que é a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna do circuito. Então você pode ter essa informação. Você tem que saber essas informações, isso que eu acabei de dizer, para poder resolver essa questão. Uma outra coisa aqui, galera, que ele trata isso daqui como uma associação de geradores em paralelo, né? Então você tem aqui na figura B uma associação de geradores em paralelo.
o que que vem a ser isso daí, né? Quando você tem uma associação de geradores em paralelo, você vai ter uma força eletromotriz equivalente, tá? Que eu estou chamando aqui de EP, força eletromotriz equivalente em paralelo. Estou escrevendo dessa maneira. Como eles são idênticos, tá? Então a força eletromotriz da associação terá que ser numericamente igual ao valor da força eletromotriz da bateria, tá? Se aqui, por exemplo, fosse, sei lá, 10 volts, aqui também, porque eles são idênticos, né? Então aqui também seria quantos volts? 10 volts, que seria a força eletromotriz equivalente, tá? Mas não tem valor numérico aqui, então estou apagando aqui só porque eu dei um exemplo, beleza? E você repara aqui que você tem dois resistores que eles estão em paralelo. E como que a gente encontra a resistência equivalente em paralelo numa associação de geradores que estão em paralelo? A gente tem que pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores, né, que você tem aí iguais. Nesse caso, a gente tem dois, beleza? A fórmula genérica seria essa daqui, ó, RP, resistência em paralelo dos geradores, igual a resistência, dividido por N. N seria o número de geradores em paralelo que tem resistência interna. Beleza? Então, a partir dessas informaçõezinhas aqui, tudo que eu acabei de falar, que a gente vai conseguir resolver essa questão aqui. O que ele quer, ele pede para você assinalar o gráfico para essa segunda situação aqui, ó, tá? Da figura B. Então, a gente já sabe, tá, que para um gerador em paralelo, a força eletromotriz, nesse caso, tem que ser idêntica a E. Então, nesse caso aqui é E, ó, tá vendo? É. Então, a gente já sabe que aqui tem que ser E. Mas qual vai ser o valor, tá, da corrente de curto-circuito? Aí a gente precisa olhar para essas formulazinhas aqui, ó. A gente precisa olhar basicamente, né, melhor dizendo, a gente precisa olhar para essa formulazinha aqui, né, que vai me dar a corrente de curto-circuito, né? Como é que eu vou sair disso daí, Leandro? Assim, ó. Você sabe que para calcular a corrente de curto-circuito, você tem que ter a força eletromotriz em paralelo, né, dividido pela resistência em paralelo. Você sabe que está aqui do lado, né? A força eletromotriz em paralelo vale epsilon ou E, e a resistência em paralelo vai ser o valor de R dividido por 2. Arrumando a casa aqui, ajeitando aqui, né? Você vai ter isso daqui, né? Beleza? Só que se você parar para perceber, o que é, na verdade, E sobre R? E sobre R nada mais é do que a corrente de curto-circuito, ó. Tá vendo? Então, quando você faz isso daqui, resolvendo isso daqui, né? Só escrevendo aqui embaixo, você passa a ter duas vezes a corrente I, que é a corrente de curto-circuito, que ele fala aqui no problema. Esse I aqui é a nossa corrente de curto-circuito, como eu falei com vocês lá no início do problema, né? Então, a gente tem que achar aqui um gráfico que tenha corrente de curto-circuito, tá? Dando 2I. Aí vamos lá para o gráfico, né? Qual dos gráficos aqui vai te apresentar o que eu acabei de dizer, né? Força eletromotriz todos têm, quer dizer, a letra A e a letra B, né? Reparar que a letra C e a letra D não tem. Então a gente fica entre esses dois aqui, né? Se fosse somente um gerador da figura A, o gabarito seria a letra A, que é exatamente o que eu desenhei aqui embaixo, tá vendo? Como são dois geradores associados em paralelo, a nossa corrente de curto-circuito tem que ser igual a 2 vezes I, como a gente acabou de encontrar aqui, ó. Então, por isso o gabarito aqui nessa questão, letra A. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da resolução dessa questão. Não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu!